Olá a todas e todos, estamos aqui mais um encontro do nosso grupo de estudos para entender o Brasil, fazendo a leitura da obra O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. A gente chega nesse nosso 7º encontro, ao momento da obra em que o autor vai discutir os diversos Brasis, vai apresentar 5 Brasis que o Darcy discute como variações da cultura brasileira que se constituíram ao longo da formação da nossa sociedade. Esses 5 Brasis, eles respondem a forma como que o território foi ocupado, as diversas atividades econômicas diferentes que foram implementadas em cada local, a forma como se adaptou ao ambiente, aos diversos ambientes e biomas que existem no território brasileiro e que, obviamente, formularam, fizeram surgir variantes culturais distintas, que respondem a essa pluralidade, essa multiplicidade de culturas que existem no Brasil. O Darcy ele vai identificar 5 variantes culturais brasileiras principais, que nós vamos trabalhar contando com hoje, ao longo dos próximos 3 encontros. Essas 5 variantes culturais, o Brasil crioulo, o Brasil sertanejo, o Brasil caipira, o Brasil sulino e o Brasil caboclo. Essas 5 formas distintas que vão surgir da cultura brasileira respondem a regiões diferentes, biomas diferentes, produções econômicas que foram construídas ao longo da história do Brasil distintas, e que vão fazer surgir nesses diferentes ambientes variações culturais. O Darcy ele chama atenção para a gente que essa multiplicidade de culturas não levou a uma secessão do território, por mais que no século XIX, se a gente for estudar a história do Brasil, no século XIX, com a formação do Estado Nacional, a gente tem uma série de revoltas, uma série de insurreições por todo o território nacional, discutindo as questões principais daquela sociedade nacional em formação, principalmente a escravidão, o tipo de sistema político, se seria monarquia, se seria república, a abrangência do voto, que era um voto censitário, ou seria um voto universal, enfim. Todos os embates que tiveram de classe, ideológicos, raciais, que tiveram ao longo do século XIX, com o momento de formação do Estado brasileiro, que a gente sabe que prevaleceu um sistema político, uma visão de país extremamente verticalizada, que manteve a escravidão, um sistema político oligárquico e muito restritivo no campo da cidadania, da participação política. Porém, por outro lado, esse sistema também garantiu a unidade territorial do Brasil, ao contrário do restante da América Latina, que se fragmentou em diversos países quando da independência da Espanha. O Brasil manteve a unidade territorial pós-independência de Portugal, e o Darcy nos chama a atenção de que essa unidade territorial, vai fazer surgir, ele trabalha isso ao longo de toda a obra, uma macroetnia nacional, ou seja, o povo brasileiro, dentro de toda a sua diversidade, da sua pluralidade, ele se entende como um povo só. Isso foi construído historicamente ao longo dos séculos, e obviamente ganha mais força a partir da formação do Estado Nacional do século XIX e depois no século XX com a Era Vargas. E essa diversidade cultural que existe no Brasil inteiro, ela não dividiu a antiga colônia em diversos países diferentes. Então, o povo brasileiro, ele se caracteriza, entre outras coisas, por uma identificação enquanto um povo único brasileiro, mas que não tolhe toda a pluralidade e diversidade das culturas que surgiram em todo o território nacional. Então, o Darcy ele vai chamar a atenção desses diversos Brasis, a formação desses diversos Brasis, de acordo com as relações econômicas, sociais que são estabelecidas em cada parte do território. Então, ele vai chamar a atenção, primeiro, o Brasil crioulo,
né, que é o que a gente vai trabalhar hoje, principalmente, o Brasil crioulo, que é o Brasil que nasce no litoral, né, na ocupação do litoral, é o Brasil que nasce do engenho, né, é o Brasil que nasce principalmente da escravidão, do latifúndio, que vem por toda a costa do Nordeste, né, chamada Zona da Mata, pegando cidades importantes, Salvador, Recife, Olinda, São Luís, até chegar ao Rio de Janeiro, né? Toda essa costa, que é a principal, né, a principal área de povoamento do Brasil, e onde está, no processo de colonização, a principal atividade econômica, que é o engenho, a agroexportação, né, principalmente da cana-de-açúcar, né, outros gêneros que também imitavam a mesma forma de organização do trabalho, né, conexão com o comércio internacional, com o capitalismo internacional. O Brasil que nasce daí é o Brasil do engenho, né? É o Brasil da Casa Grande Senzala, é o Brasil da civilização negra construída nas Américas, no Brasil, né? A gente vai aprofundar mais sobre o Brasil crioulo hoje. Rapidamente, só para a gente fazer uma panorâmica entre os outros Brasis que surgem, né? Vai surgir o Brasil sertanejo, que é o Brasil, né, do sertão no Nordeste, né, o que a gente popularmente chama de cultura nordestina, né, como se o Nordeste fosse uma coisa só. Isso vem sendo questionado há algum tempo. Boa noite, Gabriel. Teu microfone está aberto, camarada. O Brasil sertanejo, né, que nasce do gado, né? O gado ele vai sendo expulso da zona da mata, ele vai então a pecuária vai ocupando, né, os sertões do Nordeste, sempre na direção dos rios, e ali vai nascer, né, uma outra variante cultural brasileira que é o Brasil sertanejo. Vai ocupar todo o semiárido nordestino, entrando para o norte de Minas, uma parte do Cerrado também do Centro-Oeste, né? Uma terceira variante cultural, o Brasil caipira, né, que é o Brasil de São Paulo, o Brasil de Minas Gerais, é o Brasil do Centro-Oeste, né, que nada mais é do que o bandeirante que se sedentariza, né? O bandeirante, no início, ele é um caçador de indígenas, ele é alguém que captura indígenas para escravizá-los, também se dedica à busca do ouro, e com isso ele vai se interiorizando, né, adentrando, subindo os rios para o interior de São Paulo, de Minas e Centro-Oeste. E depois do boom da mineração, depois que os espaços de mineração são ocupados efetivamente pelo projeto colonial da coroa portuguesa, ele se sedentariza. Quando esse bandeirante se sedentariza, ele cria, ao longo do tempo, uma cultura rural, uma cultura ruralizada, que é a cultura caipira que a gente conhece, né? Uma quarta variante cultural é o Brasil sulino, né, que também nasce do gado, mas uma criação de gado, uma pecuária diferente da do Nordeste, né? É uma pecuária criada nos pampas, nas grandes planícies da região sul, que uma região de fronteira, uma região né, e por isso mesmo uma região sempre, né, de conflitos, primeiro entre coroa portuguesa e coroa espanhola, depois no século XIX entre os estados, né, sul-americanos em formação, né? Por isso também já após a independência, uma presença de um nacionalismo sempre muito arraigado nessa fronteira, que vai criar principalmente a cultura gaúcha, sulina e outras variantes, e chegando lá no Brasil sulino a gente vai se aprofundar. E a quinta variante é o Brasil caboclo, que é o Brasil da Amazônia, né? Uma cultura prioritariamente indígena, ribeirinha, né? E que também tem as suas peculiaridades, né? Então, esses 5 Brasis, percebam que eles nascem de regiões diferentes, né? De uma necessidade, né? De uma necessidade de adaptação a ambientes distintos, que vão gerar formações econômicas, atividades econômicas distintas, relações de trabalho também diferenciadas, por mais que a escravidão estivesse presente em todo o território nacional, mas com incidência maior em determinados espaços, tá? E, obviamente, isso vai gerar culturas diferentes, que são as culturas que a gente vai trabalhar nesses nossos próximos encontros, tá? Duas coisas que o Darcy sempre chama a atenção, né? A primeira é que essas culturas, elas nunca existiram para si, todas elas, né, obviamente, o Brasil colônia, ele existe para o interesse exterior, ele existe para um projeto colonial, ele existe que imediatamente responde a Portugal, mas que, na verdade, responde ao mercado internacional capitalista,
tá? Em formação desde o século XVI e que vai se aprofundando cada vez mais, tá? E a segunda coisa, né, que esses Brasis eles não são estanques, né? Eles têm os seus locais de formação, mas o Darcy ele chama a atenção que primeiro esses Brasis eles estão sempre em contato, né? E segundo que esses Brasis tendem ao longo da sua história, ao longo do processo histórico da sociedade brasileira, eles tendem a se fundir, né? E a gente pode visualizar essas duas coisas no Brasil que a gente vive, né? Há regiões no Brasil que a interseção entre essas culturas é muito forte, né? Se a gente pensar, por exemplo, estados como Maranhão, como Pará, você tem ali uma interseção muito forte, né, da cultura cabocla da Amazônia com essa cultura sertaneja que vem do Nordeste, né? Pensar o norte de Minas Gerais, por exemplo, é muito mais sertão do que caipira, né? O Grande Sertão Veredas, grande romance do sempre eu já ia falar Graciliano Ramos e errar aqui, né? Qual é o nome dele, gente? Ajuda aí, esqueci. Primeiro mico do ano, já que esqueci. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, obrigado. Eu sempre falo Graciliano Ramos. O romance do Guimarães Rosa se passa no norte de Minas, né? E não no Nordeste propriamente dito, né? Apesar de ser sertão. A própria cultura mineira a gente pode compreendê-la como uma mistura de caipira com cultura crioula, né? Presença negra em Minas muito importante se misturando com aquele modo de vida caipira. Então a gente tem uma interseção de diversos espaços do território muito essas diversas tende a mesclar essas diversas variantes, né? A gente está vivendo hoje, por exemplo, para dar um exemplo muito pop, a gente está vivendo hoje todo esse sucesso do sertanejo universitário, né? Que é uma música que vem do Brasil Caipira, que vem do Centro-Oeste, né? Que sempre existiu naquele local, mas hoje está ganhando o Brasil inteiro, né? Então, como que uma cultura específica de determinado lugar ela pode se irradiar, né, para o Brasil, para todo o Brasil e ser conhecido. Obviamente que São Paulo, Rio de Janeiro são lugares que têm uma capacidade de radiação muito forte, maior do que outros espaços, mas a gente vê que volta e meia essas contribuições regionais à cultura brasileira elas se tornam famosas em todo o Brasil. Então, só para a gente fazer uma introdução a esses diversos Brasis que o Darcy vai apresentar para a gente nesse momento da obra, né? O legal é que a série, né, a minissérie que a gente também colocou como material aqui no nosso curso, ele tem um capítulo para cada uma dessas variantes, né, da cultura brasileira, que ilustra bem toda a diversidade do Brasil, né, e toda a diversidade de cada uma dessas culturas regionais, né? Bem, hoje a gente vai falar do Brasil crioulo, parte que ficou comigo. Próximos encontros, outros camaradas vão cuidar aí das outras variantes, né? Então, vou começar com o Brasil crioulo. O Brasil crioulo talvez seja o mais famoso de todos, o mais perceptível, né, para nós, porque de algum modo ele sempre foi o Brasil que primeiramente é apresentado para nós, né? Que é esse Brasil do litoral, né? Que é o Brasil da Zona da Mata do Nordeste, o Brasil do Rio de Janeiro, né? Que é fundamentalmente o Brasil que nasceu do engenho, né? Primeiro, para a gente começar com a base econômica de onde nasce essa variante crioula, né? É o Brasil que nasce do engenho, portanto ele nasce da escravidão, do latifúndio, da monocultura, principalmente a do açúcar, né? Mas lembrando que outros tipos de monoculturas tropicais também eram realizados da mesma forma, né? O cacau, o fumo, o algodão, também no mesmo modelo da plantation, né? Latifúndios, agroexportação, utilização de força de trabalho escravo, né? Uma produção totalmente conectada com o mercado internacional capitalista, a ponto do açúcar brasileiro no século XVII ser a mercadoria mais valiosa do mundo, né? E o que permitiu, né, a edificação das casas grandes, né, o que permitiu a edificação de uma grande, o Darcy Ribeiro chama a atenção da gente, né, como que no século, ele chama, né, no século XVII, ricos éramos nós, né, se a gente comparar, por exemplo, com as 13 colônias, né, que futuramente seriam os Estados Unidos, que era um monte de
granjas, né, e coisas muito rústicas, muito pobres, enquanto que em cidades como Salvador, como Recife e Olinda, né, vão edificar toda a civilização do açúcar, vai ter grande pintura, grande escultura, grande música sacra, né, essas cidades que vão ser feitas por essa civilização do açúcar, né, e que vai ser o primeiro polo cultural das Américas, né, já no pós-invasão europeia, né, talvez com a única exceção da Cidade do México, mas uma opulência que vai nascer, né, e a gente lembra sempre das igrejas, né, do barroco brasileiro, extremamente, né, recheado de ouro, espalhafatoso, né, que vai ser essa civilização do açúcar, né. Esse latifúndio exportador de mão de obra escrava, a principal atividade econômica da colônia durante 2 séculos, até entrar no século XVIII, quando vai ser substituído pela mineração, né? E que vai edificar, né, vai ser o espaço de fusão das matrizes originais, né, africanos, indígenas e europeus. É justamente nesse litoral onde nós temos a fusão, né, dessas matrizes, onde vai nascer o povo brasileiro propriamente dito, né, como toda aquela primeira parte do livro que o Darcy Ribeiro trata de como se dá esse processo de fusão entre essas matrizes, né, um processo de fusão extremamente violento, mas que também nasce uma civilização nova, que ele chama de povo novo, né, que não é nem mais indígena, nem é europeu, nem é africano, é uma coisa nova que surge, né, e que vai majoritariamente nesses espaços, né, principalmente nessas cidades, São Luís, Recife, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, vai se edificar a partir de uma nova civilização negra, né, que já nasce fora da África, né, que é de matriz africana, porém já não é mais africana. Ela ganha um contorno próprio, ela tem uma identidade própria, né? Aliás, como é típico de toda a diáspora negra na América, em todos os lugares, né, que os negros, né, foram forçosamente trazidos, né, para a América, eles vão edificar uma cultura nova, uma cultura própria, que tem uma matriz africana, porém que já não é mais africana, já é uma nova civilização negra que nasce nas Américas com todas as suas variantes, né, de cada local, de cada país, né. O Brasil crioulo, né, e é importante a etimologia, né, a palavra crioulo, ela vem de autóctone, ela vem de, né, alguém que é do local. No Brasil colônia, crioulo era o negro já nascido no Brasil, né, diferente do negro que era trazido da África, né. Por isso essa palavra crioulo no Brasil ela virou um sinônimo de negro e muitas vezes utilizado de maneira pejorativa, né, mas crioulo era o negro nascido no Brasil, né. O Darcy utiliza a palavra então Brasil crioulo para identificar essa civilização negra que nasce nas Américas, né, e que vai ser essa cultura, essa variante cultural dominante em todo o litoral do Brasil, em toda essa civilização do engenho, e que vai se irradiar devido, né, à primazia que, né, a produção dos latifúndios, né, da cana-de-açúcar tinha como motor da economia colonial. Essa cultura crioula ela se irradia para todo o território, né, e se mescla com as outras variantes culturais que a gente vai ver nos próximos encontros. Essa civilização do açúcar, ela vai erigir três questões fundamentais. Primeiro, a contradição fundamental da sociedade brasileira colonial, que é a contradição entre escravos e senhores, né? Em torno dessa luta de classe, dessa dialética que toda a sociedade brasileira gira, né? Escravos e senhores é a contradição social principal, né, dessa colônia, e todos os outros trabalhadores livres, outros setores sociais, né, giram em torno dessa contradição principal, né? E os outros 2 pontos, né, que é a matriz estrutural da sociedade brasileira. Então percebam como que esse Brasil crioulo ele é a variante cultural digamos, da fração principal da sociedade brasileira que está em formação, né? E 2 fenômenos, né, que vêm desse escravismo, que vêm dessa dialética entre senhor e escravo, 2 pontos fundamentais da sociedade brasileira que nascem nesse Brasil crioulo, e que rasgam a sociedade brasileira de cima a baixo até hoje, que são o patriarcado e o patrimonialismo, né? Porque
essa região crioula tem no senhor de escravo, né, no proprietário de terras, né, proprietário de latifúndios, de seres humanos, capitão dessa produção, que é a produção principal da colônia, que é a produção agroexportadora, que conecta a colônia com o capitalismo internacional. Esse senhor de engenho é o todo-poderoso, né? É em volta dele que gira os funcionários da coroa que vêm de Portugal para cá para organizar a política da colônia, para organizar a proteção da colônia dos ataques estrangeiros, para organizar a proteção da colônia dos ataques internos de indígenas rebelados, de quilombolas, né? É em torno desse senhor de engenho que vai girar a Igreja Católica, né, que também tem seus interesses na colonização, né? Então, obviamente, na figura desse senhor, né, ele é, né, o senhor patriarcal, né? É ele que comanda um exército, uma multidão de pessoas que são, na maior parte, escravos, que são a base dessa sociedade, que são a base da produção, e uma série de outros homens livres que vão fornecer os mais diversos serviços a esse senhor, né? E que vão possibilitar a produção, né, da cana-de-açúcar, do algodão e dos demais produtos exportáveis que são produzidos no latifúndio, né? Então, e ao mesmo tempo, claro, essa concentração de poder nesse senhor patriarcal, né, e que responde a todo, né, o machismo que a gente tem na sociedade tal, até hoje, se desenvolve também uma relação que é uma relação patrimonial, né, onde a coisa pública e o interesse privado se misturam a todo tempo, né, que é típico da sociedade brasileira, que é típico das sociedades latino-americanas, né, justamente por essa concentração de poder, né, ou seja, o Estado, as leis se movem de acordo com os interesses particulares desses senhores, desses proprietários de terras e de escravos, né? E, portanto, a lei não é para todos, a lei é para os outros. Para eles, a lei se dobra, né? Isso está presente nas relações sociais brasileiras até hoje, isso está presente no Estado brasileiro, na jurisdição brasileira até hoje, né? Como que a lei não é para todos. Né? Inclusive a Lava Jato, que disse que a lei era para todos, também não é para todos. Está aí escancarado. Né? Como há esse forte conteúdo patriarcal e patrimonialista na sociedade brasileira, que tem na sua origem justamente, né, essa concentração de poder, de prestígio, de mando, inclusive de decisão sobre a vida dos seres humanos, né, dos senhores de escravos, né, dos senhores de terras, e que vão estar presentes principalmente nesse Brasil crioulo, no comando dos latifúndios, né, das plantations agroexportadoras. Né? O Darcy vai falar justamente dessa dialética entre senhor e escravo, que você tem também a extrema desigualdade presente na sociedade brasileira. Né? Essa diferença entre, de um lado, a escravidão, a barbárie, né? E do outro lado, a opulência, né? O gasto, o fausto com que os senhores de engenho viviam, as casas grandes eram equipadas, né, trazendo coisas da Europa, né, e obviamente com o avançar do tempo, cada vez mais sofisticadas ao longo da sociedade brasileira. Né? Essa é a estrutura que esse Brasil crioulo vai surgir, é a estrutura econômica que ela surge. Né? E aí é bom, além do patriarcado e do patrimonialismo, eu acho que o Darcy traz outros pontos interessantes sobre como essa sociedade crioula ela vai se, né, ela vai se desenvolvendo. Né? Ele faz no momento do livro uma comparação muito interessante entre o engenho, né, enquanto processo social, comparado à encomenda que existia, né, em outros países da América Latina, principalmente na região da Cordilheira dos Andes, né? A região que pertencia ao antigo Império Inca, que depois, dominado pelos espanhóis, vai ser a região de mineração, né? Peru, o que hoje é Peru, Bolívia, né? O Potosí, principalmente a mineração de prata, né? E aí, retomando, né, um pouco da ideia do racismo de assimilação que a gente trabalhou em outros encontros, né? Ele mostra como que o engenho ele é um grande mecanismo de assimilação, né? E ele compara um pouco com o processo que ocorria concomitantemente na América Espanhola, nessa região de mineração, principalmente na Cordilheira dos Andes, com a encomenda. Né? O que era a encomenda? A encomenda também era uma forma de exploração do trabalho, né?
no caso lá do trabalho indígena, ela tinha esse corte racial, mas ela era distinta, porque a encomenda foi uma adaptação colonial de uma forma, né, de relação de trabalho, de exploração de trabalho que existia no Império Inca, né? O Império Inca ele cobrava muitas vezes, né, o que a gente de forma capitalista vamos chamar de imposto, né? Lá, obviamente que no universo cultural inca, né, indígena, era uma outra forma de relação, mas vamos tentar traduzir para a gente entender. Cobrava-se o imposto muitas vezes em trabalho, né? Então todas aquelas grandes obras, né, da América Antiga, de pirâmides, templos, né, aquedutos, né, que várias civilizações da América Antiga, inclusive os incas, eram famosos, elas eram construídas por trabalho compulsório, né? Não era escravidão, porque as pessoas não eram vendidas como mercadorias, elas não eram propriedade de alguém, mas não deixava de ser um trabalho compulsório, ou seja, um trabalho forçoso. As diferentes comunidades, né, aldeias indígenas tinham que enviar, né, uma série de componentes seus para trabalhar, né, nessas obras. E eram obras de trabalho duríssimo para fazer aquelas construções, né? Os espanhóis, após a conquista, eles vão adaptar isso, né, obviamente para os interesses deles. Então eles vão pegar essa encomenda e, por exemplo, cada comunidade tem que dar tantos homens aí para trabalhar nas minas, né? E poucos voltavam vivos, né? Então era uma forma também cruel, bárbara de exploração do trabalho. Mas percebam que como as comunidades indígenas elas não são imediatamente dissolvidas, porque toda essa estrutura da encomenda dependia justamente, né, do recrutamento forçado das pessoas em cada comunidade, foi permitido de maneira contraditória, claro, foi permitido de maneira contraditória que aqueles povos indígenas mantivessem, né, mais ou menos, a sua cultura. É óbvio que também tem lá um processo totalmente de imposição cultural do Ocidente, principalmente via Igreja Católica, sobre os indígenas, né? Os diversos povos indígenas dos Andes, né? Mas é diferente do engenho, né? Qual é a comparação que o Darcy faz, né? Na encomenda, você não tem um processo, uma tentativa de um processo de aculturação enquanto você tem um engenho. É no engenho, né, que tanto os negros trazidos escravos da África, quanto os sobreviventes indígenas que acabam se agregando, né, àquela nova forma societal do engenho, eles vão ter suas culturas destruídas, né, e assimiladas, né, por uma forte imposição cultural, né, ocidental, católica, né, que impunha uma série, né, de costumes, de relações sociais, de relações de trabalho totalmente diferentes, tanto do que existia já aqui entre os povos indígenas, quanto da cultura dos diversos povos africanos que foram forçosamente trazidos para cá, né? Então ele chama a atenção, né, como, né, o engenho ele é um instrumento de assimilação cultural, né? Então, recapitulando todo a discussão do racismo de assimilação que o Darcy faz, né, para contextualizar bem o tipo de racismo que opera na sociedade brasileira, que é diferente do racismo de apartheid que a gente vê, por exemplo, na sociedade norte-americana, né? O primeiro espaço de assimilação cultural, né, e assimilação racial que existiu na história brasileira é o engenho. Ele é um espaço de assimilação cultural, de destruição cultural. Obviamente, a gente vai ver que ele não consegue fazer isso plenamente, porque, obviamente, o que vai caracterizar, inclusive, essa área é a cultura negra, né? Não é a cultura branca, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Bem, ele também dá um destaque, que eu acho engraçado, como que dentro desse patriarcalismo também se forma a família patriarcal, né? Que é a família de fachada, algo que também está muito presente na sociedade brasileira até hoje, né? Perante a sociedade, a família patriarcal é o senhor de engenho com a sua mulher, né, os seus filhos, o senhorzinho, a senhorzinha, brancos, né, ou pretensamente brancos, um casamento cristão que obedece toda a aparência necessária da sociedade católica, e por trás disso, né, a realidade, né, que é a frase que o Darcy usa, né, acasalamento generalizado com mulherio, né, que era toda a exploração sexual que existiam de mulheres negras, de mulheres indígenas, que estavam ali à disposição sexual, né, do senhor de engenho, dos seus filhos,
né, de boa parte dos capatazes que trabalhavam para os senhores de engenho, né, e que vai ser o chamado criatório de gente que o Darcy fala, né, dessas relações sexuais, né, que não são aparentemente admitidas pela sociedade católica, cristã, ocidental, papá, mas que aconteciam diariamente, a todo momento, que vai nascer o povo brasileiro, é onde vai existir, né, é onde vai se formar esse entrechoque entre as matrizes, né, e vão se formar os mulatos, vão se formar os mamelucos, etc. Enfim, as pessoas, os indivíduos de cor, que somos todos nós aí, a maioria do povo brasileiro, né? Então, como que essa sociedade patriarcal é uma sociedade de aparência, né? Essa aparência monogâmica, cristã, católica, branca, que por trás era o oposto disso, era o avesso disso totalmente, né? E o Darcy vai chamar a atenção também para as outras classes, né? Aí retomando também um pouco daquela estratificação de classes que a gente viu nos nossos encontros anteriores, né? Quem que são as outras classes que existem? Para além da contradição principal entre senhores e escravos, né? Os trabalhadores livres, os capatazes que viviam nos engenhos, né? Outros tipos de trabalhadores que eram necessários para o funcionamento do engenho, as cidades que vão, principalmente do litoral, que vão crescendo, que fazem a conexão com o mercado internacional, ali vai se criando muito paulatinamente uma vida urbana, né? Então, todos esses trabalhadores, sejam do setor produtivo ou de serviços, eles vão oferecer o seu trabalho, o seu serviço a essa sociedade colonial, essa sociedade patriarcal, essa sociedade escravista, né? Por isso, muito dependentes politicamente, socialmente, do senhor de engenho, dos funcionários da coroa, do corpo eclesiástico da Igreja Católica, né, que são os poderosos da sociedade. E vai surgir aí, né, o que o Darcy já chamou lá no outro capítulo, do patronato parasitário e do patriciado governamental, né? O patronato parasitário, né, é o responsável pelo intermédio com o mercado internacional. São, digamos assim, podemos dizer, uma proto-burguesia, né? Comerciantes das cidades que vão fazer, né? E outros profissionais desse ramo do comércio, da administração, futuramente das finanças, que vão fazer a conexão com o mercado internacional, pegando essa produção tropical, né? E conectando com o exterior, né? E também o patriciado governamental, que são os funcionários enviados pela coroa, responsáveis pela administração da colônia, responsáveis pela defesa do território, né, tanto de tentativas de invasões estrangeiras de outras potências europeias, quanto da rebelião de escravos, de quilombolas, de povos indígenas contra a sociedade colonial, né? Então, são frações da classe dominante, né, desse Brasil colônia, né? São frações de uma classe dominante que futuramente dariam na burguesia brasileira, né? Tanto pelo lado da conexão com o comércio internacional, quanto, né, dessa burguesia colada, né, que vive do preenchimento dos cargos públicos, tá aí o nosso centrão aí até hoje, mas que naquele momento são diminutos dentro da classe dominante. Quem domina, obviamente, é o senhor de escravos, é o senhor de terras, é o proprietário dos engenhos, tá? Todos esses agrupamentos sociais, frações de classes, vivem em torno da escravidão, né? Isso é algo que também o Clóvis Moura trabalha muito bem. O único que lutou contra a escravidão foi o próprio negro escravizado. Durante toda a história da escravidão, com exceção ali, já no século XIX, dos últimos 50 anos ali, após o fim do tráfico, né, com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Aí ali o abolicionismo virou um movimento social que acoplava outras partes da sociedade. Até ali, durante 300 anos, né, todos os séculos de colônia e mais os primeiros ali 40 anos de independência, o único que lutou contra a escravidão foi o próprio escravizado pela sua liberdade. Por quê? Porque toda a sociedade brasileira era permeada de escravidão. A escravidão saía pelos poros. Todas as atividades econômicas
né, existia, em maior ou menor grau, a presença do escravo, né? Então, o Darcy chama a atenção que todas essas outras frações de classe, essas outras relações sociais que existiam e tal, todos eles são a favor da escravidão e estão ali para manter o sistema tal como ele é, né? E ele chega a citar, inclusive, né, documentos indicam, né, que muitas vezes em volta do engenho, o senhor de engenho, ele permitia a instalação de pequenos trabalhadores livres e até, pasmo, de populações indígenas eram permitidas que se instalassem em torno do engenho justamente para ser mais um mecanismo, né, contra a fuga dos escravos, né? Eram pessoas que estavam numa relação de dependência com o senhor, então, portanto, qualquer fuga de escravos, esses que estavam, né, em volta dos engenhos, sejam brancos, pobres, sejam mestiços, sejam indígenas, ajudavam, né, na captura dos escravos e na manutenção da escravidão. Ou seja, toda a sociedade brasileira é estruturada para a manutenção da escravidão, porque é justamente a escravidão, né, que mantém essa sociedade. São as atividades feitas pelos escravos, principalmente, né, a plantation, a agroexportação nos latifúndios, é que sustenta o sistema colonial e toda essa sociedade crioula, né? Agora, mesmo com toda essa brutalidade da escravidão, como o próprio nome diz, o Brasil crioulo, ele é principalmente, né, a característica fundamental dele é o fato de ser uma civilização negra, uma civilização nova, né, formulada no Brasil, nas Américas, por todos esses negros que foram trazidos, escravizados e outros tantos que nasceram já escravos no Brasil, né? É isso que é a marca principal do Brasil crioulo, né? Então, o Brasil crioulo, ele antes de tudo, né, por mais que exista todo esse sistema de opressão, toda essa estrutura social edificada para a manutenção da escravidão, ele é o local, durante toda a história do Brasil, né, permeado de revoltas, né, e com participação decisiva dos escravos, né? Primeiro, né, a maior de todas as revoltas, o Quilombo dos Palmares, né, a República dos Palmares, na verdade, né, que era a total antítese dessa sociedade colonial, né? Negros que se libertam da escravidão, que fundam uma república, né, com um sistema político, né, totalmente diferente do sistema político centralizado da colônia, né? O sistema político da República de Palmares era feito pelas lideranças militares, né, os guerreiros mais, né, aqueles que demonstravam maior bravura nas lutas, né, e, portanto, é que se fala que era uma república, que não tinha um chefe, apesar de ter o seu líder, né, vários líderes, os mais conhecidos como Cangazumba e depois Zumbi, mas existia um conselho, né, desse rei. Uma produção que era feita de maneira comunitária, né, dividida comunalmente, né, entre os seus participantes, né, ao contrário da produção da colônia, que era totalmente voltada para a exportação. Uma produção de policultura, que produzia diversos gêneros, criavam diversos animais, ao contrário da monocultura do latifúndio, né, que comercializa, né, nos tempos de paz, né, comercializa tanto com pequenos lavradores, com populações indígenas, né, e pasmem até com outros engenhos. E aí a maior provocação de todas, né, talvez o único local na história do Brasil onde realmente houve democracia racial, né? Porque o engenho ele era majoritariamente, claro, feito por negros, mas os relatos nos demonstram que existiam brancos e indígenas nos quilombos, né? E que eram permitidas a sua instalação nos quilombos e que não havia nenhum tipo de desprezo, né, ou tipo de preconceito por aquelas pessoas não serem negras, né? Então, alguns até provocam, se não me engano, Beatriz Nascimento traz isso, né? Que o Quilombo dos Palmares foi o único lugar onde realmente houve democracia racial na história do Brasil, né? Palmares é a grande antítese a esse Brasil colonial, do engenho, né? Essa civilização do açúcar, né? E o seu exemplo foi seguido ao longo da história, diversos outros quilombos, aí para além da zona crioula, né? Nos outros espaços, os outros espaços do Brasil que a gente vai ver
nos outros encontros também também há a presença de indígenas durante toda a história do Brasil, né? Como o quilombo ele vai cortando toda a história do Brasil colônia e entra ainda no século XIX a presença do quilombo em todos os espaços do território, em todos os momentos, né, cronológicos, como que, né, a fuga do trabalho escravo e a formação de uma outra forma de vida sempre foi uma constante, né, na história brasileira. E diversas outras revoltas que aconteceram nesse Brasil crioulo, né, onde o ponto nevrálgico era sempre a questão da escravidão. Né? Geralmente, o que dividia os revoltosos era sempre se abolia a escravidão ou não. Né? As mais radicais eram aquelas que realmente defendiam a abolição da escravidão. Né? A gente pode lembrar da Confederação dos Alfaiates, né, na Bahia, né, a Conjuração Baiana, no final do século XVIII. Né? A gente pode lembrar da Balaiada no Maranhão, já no século XIX, no período regencial. Né? A Revolução Pernambucana de 1817, todas revoltas populares, né, que advogavam o fim da escravidão. Existiram várias outras revoltas com forte participação negra, até porque os negros eram maioria nessa parte do território brasileiro. Mas o curioso sempre como a questão da escravidão sempre era o que dividia os revoltosos, justamente pela escravidão ser o sustentáculo dessa sociedade. Né? E é justamente nesse Brasil do engenho, nesse Brasil crioulo, que vai florescer essa civilização negra, né? Essa cultura negra brasileira, né? Que primeiro vai ser, o Darcy vai chamar de neo-brasileira, né? Essa mistura desses negros que vêm da África, negros que já nascem no Brasil, que têm aqui que reinventar a sua cultura e entram em contato com a cultura europeia, entram em contato com a cultura indígena e vão formando, né? Vão formando uma nova forma de ser, né? E é aí que vão nascer as religiões brasileiras de matriz afro, e é aí que vai nascer toda a musicalidade, a dança, né, brasileira que é de matriz afro, né? A língua, os negros trazidos da África, pertencentes a diversos troncos linguísticos diferentes, povos diferentes, vão ter que começar a utilizar o português para se comunicar entre si. Mas, obviamente, que esse português ele vai ser modificado na sua forma de falar. Né? A Lélia Gonzalez diz que a gente fala pretuguês, né? Ou seja, um português africanizado. Né? Ou seja, é justamente essa civilização negra em formação no Brasil que vai modificar esse português que vem da Europa e que vai dar no nosso português atual, né? Que também tem contribuições de diversos idiomas indígenas, claro, mas que vai dar nesse português que a gente fala hoje. A ponto de os lusitanos, né, os portugueses, acham estranho o português que a gente fala. Né? Surgiu até uma polêmica aí, não sei se vocês viram agora no ano passado. Várias mães, né, em Portugal, pais e mães em Portugal reclamando que os filhos estão falando brasileiro, né? Porque eles vão para a escola, conhecem o coleguinha que é brasileiro, que fala um português diferente, e chega falando com uma outra entonação, com gírias, com expressões que não existem no português de Portugal. Né? Então a língua portuguesa ela foi recriada por esse negro, né? Que precisou se adaptar a essa língua para sobreviver, inclusive para organizar as revoltas, que precisava de uma língua geral para se comunicar com aquele outro negro que vinha também da África, mas de uma outra etnia, de um outro tronco linguístico, né? É o português, né? A culinária brasileira, toda a culinária do Brasil crioulo, gente, a culinária baiana, toda a culinária da Zona da Mata, né? Totalmente feita por mãos negras, né? Ou seja, boa parte do que a gente conhece como cultura brasileira é essa cultura nascida nessa zona crioula, que o Darcy Ribeiro chama, que é a invenção de uma nova forma, né, de africanidade já brasileira. Né? E no documentário, né, que a gente colocou como material aqui, né, 3 palavras, né, que aparecem a todo momento do documentário, que é muito interessante, né? Criação, permanência e reinvenção. Né? São 3 palavras que resumem esse Brasil crioulo. Né? Esse Brasil crioulo, ele é uma criação nova, né? Ele é uma novidade, né? O conceito de povo novo. Ele traz permanências da África, de diversas culturas africanas diferentes, né? Banto, Yorubá, né?
e outros povos africanos que vieram para o Brasil, mas ele também é uma reinvenção, né? Porque é impossível copiar exatamente o que existia na África, no Brasil. Então esses negros eles vão reinventar, né? E também aqui selecionando coisas que vinham das culturas indígenas, selecionando coisas que vinham da Europa, eles vão reinventar, criar uma cultura diferente, que é de matriz afro, mas que já não é africana. Ela já tem, né, uma forma original, ela já tem a sua identidade própria, né? E, parafraseando em uma passagem do livro que também está presente na série, né, esses africanos eles vão tão a fundo na criação do Brasil que eles deixam de ser eles e se tornam nós, né? É justamente, né, esse negro reinventando a sua forma de viver que vai criar o povo brasileiro e que vai criar o que a gente conhece, né, majoritariamente como cultura popular brasileira. A cultura popular brasileira, principalmente nessa zona crioula, ela é uma cultura de matriz africana, né? E aí alguns pontos culturais importantes, né, que são trabalhados no livro e também na série, né? Como que essa cultura negra e que se torna a cultura popular brasileira, ela é uma cultura de exaltação da vida, ela é uma cultura de exaltação da beleza, né? Que entra em choque justamente com esse catolicismo português, né? Esse catolicismo vindo da Europa, um catolicismo, né, de raiz bem medieval, que é o contrário, o catolicismo medieval ele é a exaltação da morte, né? Porque a vida é sofrimento. Depois da morte é que você encontra o paraíso, a vida eterna, que você encontra Cristo e o Deus católico, né? Esse catolicismo do momento da invasão, do momento da conquista, é o catolicismo da contra-reforma, né? Então é um catolicismo bem conservador, né? E como isso se choca com essa cultura negra, né, que se forma no Brasil, que é o antítese disso. É uma exaltação da vida, uma exaltação da beleza, né? A gente viu um pouco isso também quando a gente, lá no início, trabalhamos bastante, né, aspectos das culturas indígenas presentes no Brasil, como também isso, a vida era para viver, né, a frase do Darcy. Como é que o indígena compreendia a vida? A vida era para viver. Essa cultura africana também, né, e afro-brasileira, também é uma exaltação da vida e da beleza e que vai desmanchar esse catolicismo, né? Vai desmanchar esse catolicismo português, né? O catolicismo brasileiro tem nada a ver com o catolicismo português, com o catolicismo europeu. É um catolicismo, né, profano, herético, né, para usar o termo. Vai se apropriar das próprias festas, o carnaval, né? Uma festa que vem do calendário católico e que se torna uma antítese aqui, a festa, né? É uma festa mesmo, é uma exaltação, né? É uma festa da carne, é uma sexualidade, né? Então, sexualidade, que é o contrário do que pregava a Igreja Católica. Então, como a capacidade de reinvenção, né? A capacidade de reestruturação, né, cultural que esse Brasil crioulo vai ter. E aí que o Darcy chama, que acho que é uma das passagens mais belas, né, que tá, ele até aparece na série falando isso, né? Quando ele fala as escolas de samba do Rio de Janeiro, o candomblé da Bahia, né, o culto de Iemanjá, que é a criação brasileira, né? Isso é uma operação, ele usa essa expressão, uma operação cultural incrível, né, de alta complexidade, né? E ele chama a atenção. Tem que ser muito forte, né, num processo de miscigenação, num processo de choque de civilizações extremamente, né, sangrento, violento, bárbaro, tem que ser uma cultura, uma civilização muito forte, não só para sobreviver, mas para deixar a sua marca, né, na formação dessa sociedade brasileira, né? E foi isso que, né, os afro-brasileiros criaram, né, e legaram a ponto de, como a próprio livro coloca, deles se tornarem nós, né? Então, como que toda essa cultura afro-brasileira, né, que nasce nesse Brasil crioulo e depois se irradia para todo o Brasil, é uma operação cultural de alta complexidade, é um fenômeno cultural civilizacional, né, dos mais complexos já vistos na história da humanidade, né? E o capítulo da série termina também com uma frase muito boa, né, que é um outro historiador, um outro cientista social que fala que
a exuberância da cultura brasileira, ela é, né, e que é majoritariamente negra, crioula, ela se dá justamente porque aqui essa cultura afro, ela não é exótica, ela não é um folclore, né, que é uma coisa pejorativa, né, muito pelo contrário, porque ela é realmente a cultura local, e ela é uma tradição, porém uma tradição que se reinventa cotidianamente, né? Então, o existir do povo brasileiro, né, e essa variante crioula, ela é justamente capaz, né, de formar a cultura popular brasileira, porque ela se reinventa cotidianamente. Ela tem uma capacidade criativa, né, das maiores já vistas na humanidade. Por isso que a cultura brasileira, majoritariamente negra, né, é por isso que a cultura brasileira é uma das mais singulares, é uma das mais fortes, né, de todo mundo, né? E talvez só não seja mais forte porque ainda não conseguimos completar o processo de independência desse país, né? Estamos aí em 2022, ano do bicentenário da independência do Brasil. É um bom momento para a gente refletir sobre isso, né? Sobre a necessidade da nossa segunda e definitiva independência, né? Como se dizia lá na Colômbia, quando a Colômbia também recentemente completou 200 anos, o slogan dos movimentos sociais colombianos era esse, né? Pela nossa segunda e definitiva independência. E a gente tem que trabalhar muito isso também, né? Como o Brasil ele tem uma potencialidade de ser uma das grandes civilizações do mundo e um dos grandes, né, pilares da multipolaridade que hoje está aí em voga nas relações internacionais, né? Só não consegue ser porque tem entraves aqui, né? De dentro e de fora, que não nos permite ser quem nós somos, né? Mas como a gente está avançando nesse processo, né, de ser aquilo que nós realmente somos, ser nós mesmos, como o Darcy a todo momento nos convoca no livro a ser, né? Com certeza, né, muito da cultura brasileira vem dessa variante crioula, né? E dessa capacidade, né, de criação, de reinvenção do nosso ser cotidianamente, né? Repito que aqui não é exótico nem folclórico, né? É uma tradição que se reinventa cotidianamente. Então, é um pouco isso que eu queria trazer hoje para vocês desse Brasil crioulo, né? É a primeira variante cultural que a gente trabalha tanto no livro quanto na série que a gente traz aqui para discussão. É isso, gente. Vou agora abrir aqui para o pessoal que está aí presente aí, André, Lara, Gabriel, Luiz, quem quiser fazer um comentário, quem leu essa parte do livro, ouviu o capítulo da série, poder também colocar as suas impressões. Obrigado. Bom, camarada, excelente exposição, parabéns. Eu perdi aqui só em relação no fio aqui do chat em relação ao que o Gabriel colocou, em relação ao Felipe Neto, não entendi. Depois ele explica no chat. Eu não sei se esse trecho que você tinha falado em relação ao a cultura negra, esse último trecho que você falou, algum sociólogo falou, não sei se foi o Gilberto Felisberto, mas acho que foi o outro. Mas enfim, o que eu queria falar? Foi importante uma coisa que você trouxe em relação à organização da família no Brasil, do colonial e, enfim, que perdura até os dias de hoje em muitas de suas características. Isso mostra, o Darcy Ribeiro ele traz uma coisa muito importante, que é uma coisa que distingue, por exemplo, de como Engels analisou a origem da família na Europa. Porque a organização da família aqui, ela não é historicamente feita por uma tradição, né? Não existe, assim como não existe uma classe dominante feita no Brasil para ser autóctone, né? Para uma formação histórica e cultural própria, né? Ela na realidade é importada, né? Assim como a organização da família e assim como a classe média, para parafrasear o Tinhoron, ela só encontra respaldo na europeia
na organização da família, ou na organização da classe média, ou, no caso, na organização da classe dominante, na Europa e nos Estados Unidos, né? Ela não consegue formar, historicamente, uma imagem de si no Brasil, até porque ela, como bem Darcy Ribeiro disse, ela foi organizada aqui no Brasil para, enfim, facilitar e viabilizar, ele usa essa palavra, viabilizar o empreendimento colonial no Brasil. Então, acho importante esse resgate e a gente fazer essa diferenciação do que é na Europa, do que é nos Estados Unidos e o que é aqui no Brasil, muito por conta desse nosso, ainda não na época, capitalismo dependente, né? Na realidade, a gente ainda estava no colonialismo, ainda estávamos no sistema mercantil, mas uma coisa que não se alterou de lá para cá, que é justamente a economia voltada para o externo. Né? Tanto que essas cidades, né, Olinda e Salvador, como você tinha mencionado, são cidades litorâneas para atender demandas do mercado internacional. E, enfim, isso é uma característica que foi legal que você trouxe algumas referências em relação. Eu não lembro de ter lido isso no livro, mas em relação à sociedade mineradora, América Andina, o caso de Potosí, por exemplo, na Bolívia, mas que são cidades, pelo menos países que têm contato com o litoral na América Latina, de forma geral, cidades muito concentradas no litoral. E isso é uma coisa que não... A concentração antes de pessoas e das atividades econômicas e hoje da informação, por exemplo, ela ainda se dá muito no litoral. E a gente não fala só no Brasil, mas como na América Latina de uma forma geral, né? Pelo menos para os países que têm a oportunidade de ter uma abertura para o mar, né? E mesmo aqueles países que não têm uma abertura para o mar, eles têm um processo de escoamento da produção muito efetivo, voltado para esses portos nos litorais, né? Ou se não, lógico, hoje nos casos tem os aeroportos, enfim, tem outros mecanismos para se alcançar isso. Mas é uma característica não só do Brasil, mas como também da América Latina, né? Isso é uma característica muito importante da nossa urbanização que se constituiu de forma dependente, né? Era isso, camarada. Por enquanto, essa é a minha contribuição. Beleza, André. O comentário do Gabriel aqui no chat, do Felipe Neto, é porque é aquilo que eu falei de Portugal, né? Que tem o pessoal reclamando que as crianças em Portugal estão falando brasileiro, né? E aí o Gabriel lembrou também que o Felipe Neto foi culpado, né, entre aspas, também por isso. Né? As crianças portuguesas ficam assistindo os vídeos do Felipe Neto e acabam reproduzindo a fala, né, do português brasileiro do Felipe Neto. E aí os pais e mães portuguesas estão muito preocupados com os filhos falando brasileiro. Então, vamos lá, vai lá, Gabriel. Isso aí, Robertinho. Ele e o irmão dele, segundo os veículos aí. Que o irmão dele é youtuber também. Robertinho, queria te parabenizar primeiro, cara. Exposição sensacional, né? Excelente. Enfim, na verdade, não é uma observação que eu queria fazer, mas uma curiosidade mesmo que eu fiquei da exposição do Darcy. E aí, enfim, não é o tema central dele, mas talvez a gente possa explorar um pouco aqui também. Como foi a inserção, cara, do Rio de Janeiro nesse Brasil crioulo, né? Isso eu fiquei um pouco curioso, né? Porque o Rio de Janeiro, né, geograficamente está numa outra posição, né? E em relação ao Nordeste, açucareiro, tudo mais. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, como se deu, qual foi o sentido dessa inserção, né? Se no Rio de Janeiro também houve, né, a economia do engenho de açúcar, ou se veio no momento posterior com a transferência da capital e o ciclo do ouro ali, a mineração, né? Que o Rio de Janeiro foi um porto muito importante, né? E teve um grande deslocamento de pessoas escravizadas nessa época para o Rio de Janeiro, enfim. Mas me deu um pouco essa curiosidade, né, de saber como se deu, né, a inserção do Rio nesse Brasil crioulo, né? Porque, inclusive, quando o Darcy fala do Brasil caipira, né, ele inclui o estado do Rio de Janeiro, com exceção da capital, né, partes do estado desse Brasil também.
Então me trouxe um pouco essa curiosidade aí. Só essa observação mesmo que eu queria fazer. Perfeito. Lara, Luiz, querem falar? Acho que não tenho contribuições, camarada. Parabéns pela exposição aí, muito bom. E os comentários dos camaradas também. Lara, vai falar, Lara? Não te ouço não. Você tá com o microfone aberto, mas eu não te ouço. Beleza. Bem, a Lara comentou aí no chat, né, que essas horas faz falta uma boa aula de história da África, né, no ensino médio, é verdade, né? Essa foi uma das grandes lutas do ensino de história. E depois, começou nos anos 2000, a gente teve... eu fiz graduação em História nos anos 2000, né? Foi ali que começou a ter a disciplina História da África na formação dos professores de História. São, inclusive, um dos primeiros que se formou, né, uma das primeiras gerações de professores de História que teve História da África no currículo, porque a gente não tinha. E aí não adiantava botar História da África no currículo da escola básica se nem os professores estavam formados para dar aula sobre isso, né? E mesmo assim foi introduzido de uma maneira muito periférica, né? Os currículos das faculdades de História, né? Aliás, as faculdades de todas as formações de professores precisam mudar muito ainda para contemplar. Já mudam bastante, mas tem que mudar muito ainda para contemplar o Brasil de verdade, né? Como diz o Darcy. Eu vou começar pelo Gabriel, onde o Rio de Janeiro se insere nisso, né? Realmente, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro nunca foi uma grande produtora, né, de açúcar, de engenhos. Houve engenhos, obviamente, né? O norte do estado do Rio de Janeiro, né, aquela região de Campos de Goytacazes e tal, ainda é uma grande produtora de cana-de-açúcar até hoje, né? Mas o Rio de Janeiro ele se notabilizou muito mais por ser, né, o escoamento da produção de dentro. Aliás, no início da colonização, na verdade, como defesa do território, né? O Rio de Janeiro é fundado para defender essa parte do território, né, das invasões de franceses e outros potências europeias. Mas o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, ele se dá principalmente pelo escoamento dessa produção que veio do interior e depois com o boom da mineração, né, é o que faz, inclusive, o Rio de Janeiro virar a capital do país, né, da colônia, no caso. O Rio de Janeiro vira a capital, se não me engano, em 1763, justamente no momento que a mineração estava a todo vapor, né, na província de Minas Gerais, então você escoava essa produção do Rio de Janeiro daqui ia para fora. No século XIX, aí o interior do Rio de Janeiro vai ser um importante espaço de produção de café, né? A cafeicultura começa no Vale do Rio. Gente, estou ruim de nome hoje. Enfim, o rio que corta o estado do Rio de Janeiro, né, na sua região ali central, e que depois ela vai indo para o estado de São Paulo e ocupa boa parte do estado de São Paulo até chegar no Oeste Paulista, né? Chega até o que hoje é o Paraná, que na verdade o Paraná era parte do estado de São Paulo. Então, esse latifúndio, de alguma forma, ele está presente no estado do Rio de Janeiro, mas não na cidade do Rio de Janeiro propriamente dita, né? Que tinha, sim, seu latifúndio, suas terras, mas, obviamente, não comparável na proporção que existia na Bahia, em todo o Nordeste. Mas essa população negra do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, né, que é a maioria da população, e a cultura carioca é uma cultura completamente negra, ela se dá justamente pela importância urbana que o Rio de Janeiro desenvolve, né? E ao longo da sua formação enquanto cidade, né, do negro de ganho, né? Então, como diz aquela frase, esqueci quem falou essa frase, né, aquela que a sociedade brasileira vazava escravos por todos os poros, né? Todas as atividades de serviços eram permeadas de escravidão, né? Então, você tinha os escravos, inclusive, estatais, né? Tinha os escravos que eram escravos propriedades da coroa portuguesa, que faziam, né, alguns pequenos serviços na parte administrativa, né?
todos os serviços manuais e tal, né? Todos os serviços manuais que existiam, né? Sapateiro, marceneiro e tal, o trabalhador, né? Lá o trabalhador livre, o artesão que exercia, tinham o seu contingente de escravos, né? Nesse tipo de atividade, né? Então toda a sociedade ela vivia em torno da escravidão, não era só o latifúndio, né? É claro que isso ganha um contorno muito maior. Primeiro, com a passagem da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, todo o fausto da mineração que vai ter seu desdobramento no Rio de Janeiro também, como porto que vai colocar essa produção mineradora para fora, e depois, em 1808, com a vinda da família real, né? O Rio de Janeiro, de capital da colônia, vira capital do Império Português mundial, né? E que vai permear também o Rio de Janeiro, uma massa, né, de escravos negros nas mais variadas atividades, né? E que vai dar na formação dessa cultura carioca, que é uma cultura completamente africanizada, né? Até o jeito de ser do carioca, a cultura do carioca é uma cultura africanizada, né? Quando a gente topa com camaradas de outros estados, a gente vê claramente a diferença, né, da forma de se comunicar do carioca, da entonação de voz que a gente usa. Todo mundo diz que parece que a gente está brigando, né? Eu sou carioca do Rio de Janeiro, todo mundo parece que dois cariocas conversando parece que estão brigando. Não é, que isso é o nosso normal. Isso é uma coisa que eu só aprendi quando eu conheci pessoas de outros estados. Então, essa inserção do Rio nesse Brasil crioulo, realmente, ela é diferente, né? Não é tanto do engenho, apesar de ter havido, sim, engenhos e latifúndios né, por todo o estado do Rio de Janeiro, em volta da capital também, mas ela é mais uma negritude urbanizada, né? Vinda desses escravos nos serviços, vinda dos escravos de ganho, até dos escravos, né, que eram propriedade do governo colonial, né? E que vão dar, né, nessa cultura carioca, que é uma cultura totalmente negra, uma cultura totalmente africanizada. E os pontos que o André levantou também são importantes, né? A questão do litoral, que é verdade, né? Por que as principais cidades são primeiramente no litoral? Porque é onde está a produção que interessa, né, para as metrópoles europeias, que era ali plantar cana-de-açúcar, tabaco, algodão e exportar, né? Por isso essas cidades crioulas, né, são cidades do litoral, né? Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda, São Luís, né? Todo o Recôncavo Baiano, são cidades que estão no litoral, porque essa produção, né, do açúcar e dos outros gêneros já era colocada no navio ali e exportada para a Europa, né? Então, a importância do litoral, que também se dá em outros espaços da América Latina, do Caribe, né? Com todas as suas, né, com todas as suas variações, né? Mas era por causa disso. Até mesmo nas áreas mineradoras, né, que eram para o interior, a gente vai ver isso nos Andes, no México, né, e até aqui no Brasil depois com a mineração, né, em Minas Gerais, elas vão fazer florescer as cidades no litoral, porque essa produção ela era escoada e aí você tinha que, né, colocar para fora. Então, por exemplo, você vê o Peru, Cusco, né, era grande, né, o Peru e a Bolívia era uma coisa só, né? Então Potosí, que hoje não é Bolívia, na verdade ficava dentro da mesma província. Então Potosí e Cusco eram as principais cidades mineradoras, mas escoava tudo por Lima, que era no litoral, né? Outras regiões que eram regiões também de monocultura, não eram regiões de mineração. Então a Gran Colômbia, né, que hoje é a Colômbia, Equador, Venezuela, eram regiões também de monocultura, agroexportação, baseada no trabalho escravo. Tanto que você vai ver uma população negra ali muito presente também, para além da população indígena, né? Todo o Caribe, onde a população indígena foi dizimada, isso foi substituída por uma população totalmente negra, né? Também era baseado em escravidão, cana-de-açúcar, etc. E ali você tinha colônias francesas, inglesas, holandesas, né? A mais famosa delas é Cuba, né, que era da Espanha, e o Haiti, que era da França, que chamava Porto Príncipe, né?
o mesmo modelo, né? As cidades sempre litorâneas, né? Então a importância litoral que é o escoamento da produção, né? A interiorização é posteriormente. Tanto é que São Paulo, que digamos assim, o único centro, né, urbano nesse Brasil colônia que não é no litoral, era muito pequeno comparado às cidades do litoral, né? E não era uma cidade que girava em torno do latifúndio, era uma cidade que na verdade girava em torno da escravidão dos indígenas, né? Do bandeirantismo que se vai se interiorizando com o único objetivo de escravizar indígenas. E a questão da família, né, que o André trouxe também, com certeza, André. A família, né, a formação da família responde de necessidades da produção. A família brasileira, ela tem, né, isso que a gente falou, essa duplicidade, a aparência da família católica cristã, mas que na essência, na verdade, né, é o estupro, é a disponibilização das mulheres negras e indígenas para o senhor branco, né, e os seus agregados, né, ela existia dessa forma para viabilizar aquele tipo de produção, né, como em outros lugares ela se formou de outras formas para viabilizar outros tipos de produção, né? Se a gente for pensar, você citou o estudo do Engels, né, a famosa situação da classe trabalhadora da Inglaterra, é a formação da família do proletariado inglês, é a formação da família para a viabilização da produção da Revolução Industrial, né? Tranca a mulher em casa, os homens trabalham, essa mulher ela vai fazer os trabalhos reprodutivos, que vão garantir, né, a reprodução da vida do trabalhador homem, que vai fazer o trabalho produtivo propriamente dito, que é o trabalho operário, fabril, né? E com isso o capital se livrava de viabilizar a reprodução desse trabalhador, porque a mulher fazia isso em casa. Inclusive tem toda aí hoje toda uma linha de pesquisa do trabalho reprodutivo, né? A Silvia Federici, outras companheiras lá, principalmente nos Estados Unidos, fazem isso está chegando forte agora no Brasil, né? Porque era um tipo de família que foi construído no proletariado para viabilizar a Revolução Industrial. No Brasil é a mesma coisa, né? Essa família, né, que essa sociedade do engenho vai criar, né, essa disponibilização do sexual das mulheres negras e indígenas para o senhor branco, é a viabilização da produção para exportação, da produção da plantation, da cana-de-açúcar, né? A escassez de mulheres brancas exige que esses poucos homens brancos, né, se reproduzam sexualmente com as mulheres negras e indígenas, e a gente sabe como o grau de violência que foi perpetrado nesse encontro, né? E é a partir daí que vai, digamos assim, um desdobramento não previsto, né, contraditório, para usar a dialética, é a formação do povo brasileiro, né? Digamos assim, esse acasalamento do colonizador português com indígenas e com negras era uma política de Estado de Portugal para povoamento do território, né? Isso já está colocado nos estudos, até o Gilberto Freire, se não me engano, no Casa Grande Senzala, fala isso. Existia uma política, existiu porque Portugal não tinha como povoar os espaços que conquistavam, porque a população de Portugal era muito diminuta, né? Mas e não existia também um processo de expulsão de pessoas, como, por exemplo, existia na Inglaterra, por causa das guerras religiosas. Muitas, né, seitas de cristãs que não eram da religião oficial anglicana vão cruzar o Atlântico para fazer a sua, digamos assim, a sua utopia na América do Norte. Então, isso era promovido pela coroa portuguesa. O contraditório, que é o que não foi o planejado, foi que isso nasceria a partir daí uma nova sociedade, um povo novo, né, usando o conceito de Darcy, que seria o povo brasileiro, né? Mas, né, essa família, né, digamos, sexualmente depravada que existia e que está cortando a nossa sociedade até hoje, né, realmente, ela existe, ela se formula por quê? Para viabilizar aquele tipo de produção, que era a produção, né, baseada no trabalho escravo, né, de uma monocultura que era
totalmente feita visando o mercado internacional e não a autossuficiência daquela sociedade e a reprodução autônoma daquela sociedade. Pelo contrário, era feita como um proletariado externo dessa civilização capitalista que tinha naquele momento como seu centro a Europa. Então, as famílias, né, o tipo de família que é organizada nas diversas sociedades também, ele responde à viabilização de um determinado tipo de produção no momento histórico. Fala, Gabriel. Você vai falar, Gabriel? Abriu a câmera? Não, Robertinho. Não. Beleza. Bem, gente, acho que é isso, né? Foi o que o pessoal contribuiu aí. Tem mais alguma questão? Ou alguém que quer fazer mais alguma colocação sobre o Brasil crioulo? Sim, camarada, eu queria fazer uma última colocação em relação à sua colocação. Eu não entendi, eu não peguei a parte do instabilidade de conexão aqui em relação à Inglaterra. Não sei se você mencionou Gilberto Freire, mas tinha falado que a estratégia de ocupação no Brasil tinha sido a partir da constitucionalização da família, a partir da figura do senhor escravo, porque Portugal tinha uma população muito baixa e os britânicos, eu não peguei essa parte. Eu mencionei que, se eu não me engano, no caso da Grande Senzala, o Gilberto Freire, ele menciona que o livre, é horrível usar essa palavra, mas vamos lá, o livre acasalamento, né, dos brancos portugueses com as populações nativas, né, não só no Brasil, mas em todos os espaços onde a colonização portuguesa estava presente, era uma política de Estado portuguesa, né? Justamente porque Portugal não tinha capacidade de exportar grandes contingentes de pessoas para fazer o processo de colonização, né? E tampouco existia, né, um movimento de expulsão de pessoas devido a questões políticas, como aí entrei no exemplo da Inglaterra, né? A Inglaterra do século XVI está passando por uma série de guerras religiosas, de discussões sobre a reforma protestante, onde vai se impor a igreja anglicana, né, o protestantismo quase que nacional, né, na Inglaterra, e uma série de outras visões protestantes vão ser expulsas, né, da Inglaterra e vão ter como seu, digamos, o seu projeto utópico, o seu paraíso, irem para a América do Norte e lá se sedentarizarem e ter o seu projeto, né, social, né, dentro de uma visão cristã extremamente, né, conservadora, puritana, né, que é o termo que eles usam, na América do Norte. Isso não tinha em Portugal, né? Você não tinha uma quantidade de expulsões religiosas de Portugal a ponto deles virem para o Brasil ou para outros espaços do Império Português. Muito pelo contrário, né? A expansão colonial portuguesa ela é de mãos dadas com a Contra-Reforma Católica. Então a ideia não era trazer os heréticos portugueses para o Brasil, pelo contrário, a ideia era implementar o catolicismo português no Brasil e expandir o número de fiéis da Igreja Católica via colonização portuguesa. Então esse fenômeno que a gente viu, por exemplo, no caso da Inglaterra, da colonização da América do Norte, ele não se repetia no caso da colonização brasileira. Por isso que eu mencionei. Entendi, obrigado. Duas últimas colocações que eu queria trazer era em relação ao que você falou sobre São Paulo, que não tinha saída para o litoral. Pelo menos acho que na formação territorial, acho que ali logo depois da independência, século XVIII, mas também no século XVII, a província de São Paulo já não era mais capitania, já era no final do regime de capitanias. Mas antes São Vicente, depois São Paulo, teve uma época que tinha saída para o mar. São Paulo tinha uma abrangência muito grande, inclusive, e até o centro-oeste, até tangenciava assim, um pouco a região norte. A abrangência de São Paulo era muito grande. Então teve uma época do Brasil colonial para o Brasil Império que São Paulo até chegou a ter saída para o mar e não dependeu, por exemplo, do Rio de Janeiro. E outro ponto
em relação à cultura africana. Eu queria relembrar uma parte, acho que eu não sei se foi no livro ou se foi no documentário, que fala que a cultura africana, quando ela se miscigenou aqui no Brasil, ela era tão culturalmente forte, apesar desse assimilacionismo esse assimilacionismo de destruição que teve na característica da miscigenação brasileira, que essa cultura africana que acabou se miscigenando no Brasil era tão forte que, acho que, não sei se é o Darcy Ribeiro que brinca com isso, mas que, por exemplo, o Oxóssi seria mais forte aqui no Brasil do que na própria África. Eu acho que não foi o Darcy Ribeiro que disse isso, não. Acho que foi alguma líder religiosa ubandista que foi entrevistada no documentário, mas enfim, que mostra que a cultura africana ela está quase tão preservada ou ainda mais preservada no Brasil, pelo menos essa cultura africana religiosa de séculos atrás, mais bem preservada no Brasil do que propriamente na África, né? Não melhor preservada em termos de seguidores, mas melhor preservada em termos de força cultural, em termos de memória, né? Então isso eu acho que é muito interessante citar. No documentário realmente é uma fala nesse sentido, né? Então, e que também é importante para a gente colocar, né, esse sentido de criação, de reinvenção, né? Que a todo momento essa parte do Brasil crioulo, tanto no livro quanto no documentário, ela é balizada nesses 3 pontos, né? Criação, reinvenção e permanência, né? Ou seja, a permanência porque sobrevive essas diversas culturas trazidas da África para o Brasil, mas ao mesmo tempo ela não é a mesma, ela passa por um processo de reinvenção, né, devido a todos os processos, claro, históricos que os negros passaram no Brasil, pelo contato cultural também com diversas outras culturas indígenas e europeias. Então há um processo de reinvenção a ponto, por exemplo, aí um dos exemplos que é dado, né, no campo da religião, dos orixás, alguns orixás são mais cultuados no candomblé brasileiro, na Umbanda brasileira, do que nas suas contrapartes africanas, né? Então há algumas mudanças, né, de primazia de alguns orixás sobre os outros. Enfim, o Gabriel que participou do último encontro aqui, o Gabriel Siqueira, né, que foi nosso convidado, teria mais ciências falar sobre isso do que eu, que não sou um especialista em religião. Mas o que nos é colocado pelo trabalho do Darcy é exatamente isso, né? Até as religiões de matriz afro-brasileiras, elas também têm uma identidade própria, com diferenças em relação às suas pares na África. Em relação a São Paulo, realmente São Vicente, no início da colonização, tinha uma forte presença da cana-de-açúcar. Então, nós tivemos engenhos no estado de São Paulo, no litoral, mas a interiorização, né, a cidade de São Paulo não é no litoral do estado de São Paulo, né, é mais para dentro. A interiorização para o que é hoje o território de São Paulo, depois subir nos rios para o que hoje é a região centro-oeste até chegar no norte, ela se dá via Bandeiranti, né? Então, esse engenho de São Vicente, ele é muito mais baseado na escravidão indígena, durante um século. Depois de um século é que você já tem uma maioria negra, mais negra do que indígena, até pela mortalidade alta dos indígenas devido às doenças, etc. e tal. Mas ela foi durante muito tempo ainda uma escravidão indígena, né? Até porque os bandeirantes também eram especialistas em destruir aldeias, capturar indígenas para a escravidão, para serem utilizados, entre outras coisas, nesses engenhos, né? Mas São Paulo, a cidade de São Paulo nunca cresceu tanto quanto em relação a Rio de Janeiro e as cidades do Nordeste, né? Salvador, Recife. Ela dá o boom mesmo a partir do século XIX com café, e depois aí século XX, quando vira para o século XX, industrialização, aí ela se torna esse gigante que é hoje, né? Mas realmente existia essa saída para o mar, né? Ainda a capitania de São Vicente, né? Para depois virar a província de São Paulo e tudo mais. Mas a centralização no Rio de Janeiro se dá posteriormente com a mineração, né? A partir do século XVIII, Minas Gerais, aí o Rio de Janeiro, o objetivo da colônia portuguesa era justamente estreitar a saída do ouro, dos diamantes de Minas Gerais num lugar só,
no Rio, justamente para a fiscalização ser mais presente e evitar o contrabando, né? Então, é uma exigência do governo colonial essa centralização no Rio de Janeiro. É isso. Bem, gente, então, se ninguém tem mais perguntas, colocações, a gente fecha por aqui, né? Na próxima semana, a gente está marcado aí com mais com dois Brasis, né? A gente vai ver na quinta-feira que vem o Brasil sertanejo, que está com a Yasmin, e o Brasil caipira, que está com o Gabriel. Peço para todo mundo continuar fazendo as leituras, né? Ou assistir os episódios dos documentários para que a gente possa enriquecer aqui o nosso debate sobre esses diversos Brasis que existem e que compõem aí o nosso povo brasileiro, a nossa sociedade brasileira. É isso. Então, aproveitar também, estamos no início do ano, feliz ano novo para todo mundo aí, né? Então, Lara, pode fechar aí a nossa gravação de hoje. Obrigado a todos e todas.